No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os icebergs, não, icebergs não, né? O iceberg dos animes, com algumas curiosidades, teorias, essas coisas que eu achei interessante. Tipo, bem interessante e que a maioria eu nem sabia muito. Mas enfim, vamos começar. O design alternativo do Goku. Foi realizado um concurso para que os fãs enviassem seus designs alternativos para o Goku. Obviamente era tudo apenas uma brincadeira com a intenção de descontrair, e nunca foi dito em nenhum lugar que nenhum dos designs enviados seria sequer usado na franquia. E não há nada que indique nem que o Akira Toriyama estava sequer ciente desse concurso. Mas o vencedor foi apresentado no capítulo 173 do mangá, mas isso nunca mais foi usado em lugar nenhum. Eu acho até que seria interessante ver esse traje em algum jogo, por exemplo, o Kakarot, se ele tivesse a opção de trocar de roupa do personagem. Acho que seria uma opção interessante. Sanji se chamaria Naruto. Isso aqui é só um detalhe mesmo, tá? O Sanji ele realmente se chamaria Naruto. Alguns especulam que seria uma referência a Narutomaki, aquela comida que tem no lamen do Naruto, que tem um formato enroladinho no meio. Como esse formato parece a sobrancelha do Sanji, talvez o Oda tenha feito essa associação. E o motivo de não ter sido Naruto, acho que é meio óbvio. Um mangá de um ninja loiro tinha sido lançado recentemente, o nome dele era Naruto. Censuras em Yu Yu Hakusho. Para a exibição do Yu Yu Hakusho na Toonami, esperava-se que pequenos detalhes fossem alterados para se adequarem ao público mais infantil que iria eventualmente assistir à obra. Mas as mudanças foram meio drásticas demais. No episódio 24, sequências inteiras foram retrabalhadas ou totalmente removidas para encobrir o fato de que o demônio Miyuki é transexual. Aquela clássica cena onde o Yusuke pega no pau dela para averiguar. E as cenas envolvendo Shisui e Itsuki, que claramente carregam um contexto de um suposto ou escancarado romance, também foram editadas ou removidas. E o símbolo manji na testa do personagem Kazemaru foi removido também. Mesmo sendo um símbolo budista, foi removido para simplesmente evitar polêmica. Mas é importante lembrar que esses são as censuras da Toonami. No mangá, por exemplo, tudo isso continua normalmente, inclusive o símbolo manji na testa. E o episódio 66, na versão original, o Toguro se voluntaria para ser enviado para o inferno. Para a Toonami, eles refizeram a dublagem e ele se voluntaria para ser enviado para o limbo. Só para não dizer inferno para as crianças. A teoria do Sanji ser um príncipe. Muito pouco se sabia sobre o passado do Sanji, mas sempre houveram algumas suspeitas sobre seu passado misterioso. Alguns fãs já teorizavam que Sanji tinha irmãos, porque seu nome dividido ficaria como San, que é 3, e Ji, que é filho, o que indicaria que ele teria ao menos 2 irmãos, ou irmãs. Em Alabasta, ao ligar para Crocodile, Sanji começa a se chamar de Mr. Prince, o que também já seria uma dica de sua verdadeira origem. Lá em Jaya, ele diz conhecer a lenda de Noland, que é muito famosa no North Blue, local de nascimento dele. Bom, ninguém sai do North Blue e para no East Blue sem motivo nenhum. E o fato dele sempre agir como um cavaleiro também indicava para algumas pessoas que ele tinha uma origem nobre. Há algumas pistas muito sutis sobre isso também ao longo dos capítulos. Lá em Jaya, o Cricket diz a seguinte frase: "O que vocês sabem sobre os sentimentos de uma criança que teve que crescer sendo insultada e ridicularizada por todos os estranhos?" Mas até aí, nada demais. Mas perceba como o próximo quadro são todos Mugiwaras ao lado do Cricket e apenas Sanji está distante de todos, com a cabeça baixa e fumando seu cigarro de costume, como alguém que parece estar lembrando de algo. O Cricket descreveu a infância do Sanji, só que na época ninguém sabia disso. E o quadro cheio de cor contrastado com a área mais sombria ao redor de Sanji só reforça a ideia de que Oda queria plantar a semente da dúvida. As teorias obviamente não eram perfeitas. As pessoas previam que Sanji era príncipe do reino de... eu não sei pronunciar isso, tá? Eu não sei como se pronuncia um V no meio de uma frase, mas Levnel. Talvez seja isso. O que acabou não se provando verdade. O youtuber Alpha2Leite17 fez um vídeo falando sobre essa teoria e tinha pontos realmente interessantes ali. Infelizmente, hoje em dia o vídeo só pode ser encontrado no Wayback Machine. Mas você pode olhar lá também, tanto faz. Jojo Preview 11 de setembro. No capítulo 189 de Jojo, somos apresentados a 2 personagens, sendo um deles Boingo, que tem um stand com a capacidade de prever o futuro e desenhá-lo em forma de mangá, com algumas mensagens abstratas. A questão interessante é que, em uma das previsões que aparece no mangá, um homem, eu não sei se esse cara tem nome, tá, porque eu não vi essa parte de Jojo, aparece com a camiseta escrito 911. 911, 9/11, 11 de setembro, lendo em inglês e tal. Em um momento ele também se questiona se já são 10h30 e a Torre Norte caiu exatamente às 10h28, 2 fucking minutos de diferença. E no fim ele morre em um gancho com o avião passando de fundo. A parte mais interessante é que esse capítulo foi lançado em 1990,
11 anos antes dos ataques às Torres Gêmeas. E na clássica entrevista entre Shoko Nakagawa e Araki Hirohiko, que mais parece uma idolatria a Jotaro, ela questiona Araki sobre essa lenda comum na comunidade. E ele, espantado, questiona se era real mesmo, tipo... Ele diz nem se lembrar porque que ele fez essa cena desse jeito. E ele até parece até um pouco espantado com as coincidências. Talvez na hora de apontar um culpado pro 11 de setembro tenhamos focado nossa atenção no homem errado. Na verdade, sempre foi você, Araki. Os dubladores de Yu Yu Hakusho não queriam suas vozes. Na versão em inglês de Yu Yu Hakusho, em um dos DVDs, os dubladores do Yusuke, do Riei e do Kuwabara admitem que não queriam dublar seus respectivos personagens. Justin Cook, dublador de Yusuke, diz que queria dublar Kurama. Chuck Huber, dublador de Riei, diz que queria ser Yusuke, e Christopher Sabah, dublador de Kuwabara, diz que queria ser Riei. O dublador de Kurama diz que não queria nenhum em específico, ele queria só dublar. Hunter x Hunter e o número 4. Em Hunter x Hunter, Togashi usa bastante o número 4, número esse, muito associado a coisas ruins, porque no Japão, a pronúncia de 4 é bem semelhante à pronúncia de morte, então o número acaba sendo associado a esse tipo de coisa. Se formos parar para analisar alguns momentos em que o número 4 aparece, veremos Kurapika com a inscrição 404 no Exame Hunter, Hisoka com a inscrição 44, o Hisoka sendo a quarta aranha e tendo uma tatuagem com esse número, o Tetsuhide Nishi sendo o quarto príncipe de Kakin, e ele é um dos personagens mais importantes do arco atual, e eu nem sei se eu pronunciei o nome dele certo. Mas enfim, o Togashi usa bastante esse número. O fracasso de Bakugan. Em 2018, o reboot de Bakugan foi anunciado e estaria passando no Cartoon Network. O problema é que não só com Bakugan, mas o Cartoon Network tem a fama de fuder alguns desenhos na grade de programação, e esse foi um dos motivos para a baixa audiência da série. O desenho era infantil e ele foi colocado para passar nos sábados, às 7 horas da manhã. O que os caras da Cartoon aparentemente não pensaram na hora de definir a grade é que porra de criança está acordada às 7 horas da manhã de um sábado? Literalmente, nenhuma, elas estão tudo dormindo, cara. Então quem que ia assistir uma porra dessa? O sonho de Luffy. Qual o sonho do Luffy? Automaticamente muita gente diria que ia se tornar o rei dos piratas, mas existem fortes teorias de que não. No capítulo 585, Ace, Luffy e Sabo estão reunidos contando um ao outro seus sonhos, mas quando o Luffy vai falar o seu, a cena corta pro Sabo rindo e o Ace ficando meio sem entender. No capítulo 1000, a mesma coisa, o Ace está conversando com a Yamato quando ele conta a ela o sonho de Luffy, mas nós não sabemos o que foi dito. Ela chora e diz que as mesmas palavras foram ditas pelo rei dos piratas. Mas, enfim, qual é o bendito sonho? Algumas teorias indicam que o Luffy ia dizer não era "eu quero ser o rei dos piratas", porque se fosse isso, não teria motivo nenhum pro Oda cortar essa parte. 2 vezes. O que indicaria que ser rei dos piratas é apenas o meio pelo qual o Luffy vai conseguir realizar o sonho dele. Agora, o que algumas pessoas teorizam? Para fazer Yamato chorar, Ace ficar perplexo e Sabo rir, imagina-se que deve ser algo bobo para crianças, mas bem profundo para um adulto. Algumas pessoas teorizam que o sonho de Luffy é simplesmente fazer uma festa. Sim, uma festa reunindo todos os tipos de pessoa. Para alguém como Sabo e Ace, esse era um sonho engraçado e estúpido. Para alguém que viveu isolada da sociedade, ou para alguém que viveu a vida sofrendo preconceito, a ideia de uma festa em que todas as pessoas de todos os lugares podem se sentar na mesma mesa e comemorarem sem o risco do julgamento alheio, é motivo de lágrimas. Então essas teorias indicam que não, o sonho do Luffy não é ser o rei dos piratas. Esse é só o meio pelo qual ele vai alcançar seu sonho. A segunda temporada de Fullmetal Alchemist. A série de 2003 teria uma nova temporada feita pelo estúdio Bones, mas os planos já estavam mais focados na série Brotherhood e eles estavam mais empolgados com ela. A ideia era que a própria Arakawa participasse da produção, o que claramente não aconteceu. E algumas das ideias da segunda temporada foram retrabalhadas para aparecer no filme Fullmetal Alchemist, O Conquistador de Shambhala. E para finalizar, o anime previu que o Goku era um alienígena. Esse aqui é um dos mais interessantes. O Akira Toriyama, quando estava escrevendo o Dragon Ball, não pensava que o Goku seria um alien. Isso fica bem claro nas entrevistas dele. Ele só teve essa ideia quando o Vegeta chegou na Terra. De início, o Goku seria apenas um garoto que vira macaco gigante porque essa é a sua transformação. Nas palavras dele, seria como um lobisomem. Mas, curiosamente, no episódio 36 de Dragon Ball clássico, em um momento único do anime, o Major Metalitron escaneia Goku, e uma mensagem de Luke Aliens aparece indicando que Goku poderia ser um alienígena. No mangá, o Oolong também faz uma citação onde ele se pergunta se Goku era uma espécie de alien. Mas, Metalitron, apesar de ter sido claramente inspirado em Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador do Futuro, tem o seu scanner retirado do computador na nave Nostromo, do filme Alien. A mensagem que aparece é basicamente a mesma.
E não é a primeira vez que Dragon Ball referencia Alien. A forma dos robôs em Dragon Ball, a forma do Freeza na terceira forma e a forma dos robôs que eles enfrentam na caverna no clássico, quando eles vão lutar contra o General Blue, também se parecem com o formato do Alien. Além de que, na Ida Namekusei, a roupa de Bulma se assemelha muito à mesma roupa usada por Ripley, e até o contexto é semelhante. Por ter retirado a mensagem do filme Alien, é bem provável que isso seja apenas uma referência, mas... querendo ou não, eles previram que o Goku era um alien, até mesmo antes do Akira pensar nisso. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, apoie com seu like, e tchau.